Boa noite a todos. Às 18h10, eu dou por aberta essa audiência pública, convocada para discussão do projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Está compondo a mesa o secretário de Finanças, Silvio Laguno, que irá fazer a explanação do projeto. Tá? Só para ficar registrado, essa audiência pública foi feito o convite dela pelo Departamento de Comunicação da Casa. Foram fixados faixas em 3 pontos da cidade de grande circulação. Também foi publicado na imprensa oficial do município, em 3 edições. Tá? A gente pede a colaboração de todos aí, para que a gente possa conduzir essa audiência aí da melhor maneira possível. É uma audiência com duração de 3 horas. Tá? Perguntas poderão ser feitas pelo microfone ou por escrito, também posteriormente via e-mail. As pessoas que forem fazer alguma indagação terão 2 minutos para a pergunta, tá? E o Silvio, que irá explanar o projeto, terá 5 minutos para a resposta, tá? Neste momento eu passo aí a palavra ao Silvio, que irá fazer a explanação do projeto de lei. Obrigado, boa noite. Boa noite ao presidente. Agradeço mais uma vez a gentileza de nos receber para mais essa etapa, né, da publicação e da divulgação e da publicização das nossas leis, principalmente hoje especificamente da LDO, mas a gente tem feito audiências públicas aqui na casa e tem sido muito bem recebido. Nem sempre a gente tem uma audiência com muita gente, mas de qualquer maneira sempre é qualificado e o interesse eu agradeço desde já. Agradeço a todos que participaram, principalmente da equipe de finanças, a equipe da casa. Agradeço ao presidente, ao presidente da comissão, e vamos dar andamento na legislação. Eu optei por a gente fazer toda a apresentação e, ao final, presidente, se não houver nenhum problema, a gente faz a inscrição para os questionamentos e, em seguida, a gente faz os esclarecimentos que forem necessários e possíveis de se fazer aqui, senão e que os esclarecimentos sejam feitos via ou e-mail ou os canais de comunicação desta casa e da própria secretaria, se for o caso. Ok. Então, iniciando, eu gostaria de dizer que a proposta da LDO, ela é uma exigência legal que a gente faça isso em audiência pública. Então, vamos lá. Sem querer parecer didático, né, eu vou algumas coisas eu vou ler. Que é a exigência legal da audiência pública está prevista num diploma legal, numa legislação específica, no seu artigo 48, que diz exatamente o que vocês leem no slide, que é incentivo à participação popular, a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. É o que a gente está fazendo hoje, cumprindo o rito previsto no artigo 48º do diploma legal que eu acabei de mencionar. O que é a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece regra para a elaboração do orçamento, ou seja, é uma previsão, um ensaio para que agora no segundo semestre a gente faça o orçamento. O orçamento normalmente se faz o orçamento de exercícios vindouros ou futuros. Primeiro deixa eu ler o fundamento legal que
atende ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, além da Constituição Federal no seu, repito, no parágrafo 2º do artigo 165, a Lei Federal 4320 de 64, que é a lei que fala da contabilidade pública, é uma lei antiga, mas em pleno vigor, e a Lei Complementar Federal 101 de 2000, que é a lei da responsabilidade fiscal. E existem outras legislações complementares, mas as principais, Constituição, a Lei de 64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse processo orçamentário, se elaborou lá em 2017 o PPA, que é o Plano Plurianual, que prevê uma peça orçamentária para os 4 anos seguintes. Isso aconteceu em 17 para 18 a 21. E hoje nós já fizemos o processo em 17 de 18 e a lei orçamentária anual de 18, nós fizemos isso no ano passado, em 17, e hoje, aqui em 18, faremos a LDO de 19, e no segundo semestre faremos a lei orçamentária anual de 19. Então, só reforçando que desse quadro esquemático, o que nós estamos fazendo hoje é a lei, em atendimento à lei, é a audiência pública da LDO de 19. E no segundo semestre, eu repito, teremos a lei orçamentária anual para 2019. Quais são as etapas da elaboração da LDO? Primeiro o executivo, que é a prefeitura, e depois no legislativo, na Câmara Municipal. Se define lá o projeto da lei das diretrizes, se faz audiência pública, fizemos, eu não lembro da data para confirmar, Maurício, lembra da data? 20 de abril, obrigado. Fizemos no dia 20 de abril a audiência desta LDO no âmbito do executivo e em seguida se enviou o projeto para a Câmara. Essa lei está em discussão aqui na Câmara e hoje a gente faz audiência pública que faz parte desse processo, essa audiência pública e essa apresentação dentro do quadro de aprovação aqui na Câmara. Do que se compõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Essa estruturação está prevista em lei e ela, aliás, no próprio quadro, né, que ela está disposta em lei, ela é composta de 4 anexos, basicamente, da estrutura orçamentária, que está no anexo 1, no anexo 2, as metas fiscais, no 3, os riscos fiscais e, por último, no anexo 4, o programa de governo e as prioridades e metas. Então, tendo esses 4 anexos como estruturação da composição, vamos a eles. Vamos falar primeiro do anexo 1, que fala da estrutura orçamentária. Errei? Não é ele. Então, na estrutura orçamentária, a gente subdivide nos 2 poderes, o executivo e o legislativo. Aí, gabinete do prefeito, chefia de gabinete, todas as secretarias, no caso da nossa prefeitura, da nossa cidade, são 19 secretarias, mais 12 coordenadorias especiais, e são compostas, além dessa estrutura administrativa, nós temos 16 fundos especiais, fundos específicos, como o Fundo Funtur, Funcad e vários outros. O último aqui na estrutura orçamentária são os encargos do município. Eu espero não estar andando muito rápido aí, a ponto das pessoas não anotarem eventuais dúvidas. Se precisar que eu diminua o ritmo, por favor. Aí, com relação à receita, vamos falar da receita e apresentar a receita por fonte de recurso. Nós temos o Tesouro, as transferências de Estado, os recursos próprios dos fundos especiais, que me referi no slide anterior, transferências da União, outras fontes de recurso, operações de crédito, emendas parlamentares. Então, para o orçamento de 18, que foi lá elaborado em 17, nós temos aqui um quadro comparativo. Então, deixa eu olhar para lá para ver se eu não estou andando mais rápido do que o slide ou vice-versa. Então, no orçamento de 18, nós tivemos está orçado para esse ano, 380 no item do Tesouro, e para a LDO, como uma diretriz orçamentária,
de 19, 405.947. Transferências do Estado de São Paulo, 70 agora é o que está sendo praticado em 18, e para 19, um pequeno acréscimo é o que se projeta, 80.530. Recursos próprios de fundos especiais, mais uma vez aqueles que eu me referi anteriormente, 15.915 para este ano, 16.345 é o que se prevê para 19. Nas transferências da União, 34.179, a previsão em 18, previsão e é o que está sendo executado em 18, e para 19, 34.837. Outras fontes de recurso, são pouquíssimas, por isso o valor é pequeno, 120 em 18, 125 em 19. Operações de crédito, são operações de financiamento de outros entes. 41.649 é o que se projeta em 18, 68.899 em 19. Vocês vão perceber mais para frente que a gente tem que isso está vinculado e projetado para o que se imagina fazer nas obras e investimentos no exercício de 19, a partir de 19. Emendas parlamentares, não tem nenhuma neste ano, então a gente projetou para 19 pouco. Receita corrente líquida. Esse é um outro capítulo e a gente vai fazer as deduções aí quando se fala de cada fonte de receita. Então, o total da receita corrente que se projetou e está se executando em 18, 528 milhões, 308, e para 19, na LDO, que será confirmada, repito mais uma vez, na elaboração do orçamento, na outra lei, que é o LOA, né, que é a Lei de Orçamento Anual, 556.038. Deduz-se dessas receitas aí alguns repasses que são projetados em 2018, 38.654, e em 19, 40 milhões. O total da receita corrente líquida é 489.654. Para 19, 515.698. Vamos abrir um pouco da despesa. Um pouco não, bem, da despesa. Então vamos lá. Eu vou passando rapidamente aqui porque são vários itens, mas nos itens mais importantes, pessoal, encargos 227.339, o que se pratica e o que se praticará aí ao longo de 18. 233.064 é o projetado para 2019. Outros serviços de terceiro, aí pessoa física e jurídica, são todos os contratos de prestação de serviço. Opa, pulei material de consumo, me desculpe. 28.912, para uma projeção de 32.416. Os outros serviços de terceiro, aí sim, pessoa física e jurídica, 171.014. Aí tem uma série de coisas, né? Inclusive merenda. E se projeta 179.686 para 2019. Obrigações tributárias e contributivas, 4.900.000, projetando em 19, 5.300. Outras despesas correntes, 4.400, passando um pouco menos, como teremos, se projeta menos encargos, ou menos esse tipo de despesa com uma tendência de curva decrescente, 3.782. Juros e encargos da dívida, 7.067, caindo para 5.417. Isso aí tem a ver com a velocidade da obtenção e da performance da execução de financiamentos. Obras e instalações, 52.261 nesse exercício de 18, projetando aí quase 100 milhões, 99.911 em 2019. Equipamento e material permanente, 4.064 esse ano, 4.576 para o ano que vem. Aí tem constituição, aumento de capital do SAI. Se faz necessário para enfrentamento de todas as despesas e mais do que as despesas, os investimentos no SAI, 17.810 milhões nesse ano e 9 milhões no ano que vem, em 19. Amortização da dívida 3.226 para esse ano de 2018, é o que está no orçamento. E para a LDO, já em 19,
3.621. Outras despesas de capital, 5.202, 5.202 em 18 e 12.533 em 2019. Você tem a relação direta aí com a obtenção de alguns aportes oriundos de financiamento. Reserva de contingência, 4.896, passando a 5.156, quase 157. Câmara Municipal, o que a gente está praticando esse ano, 11 milhões. É bem provável que a Câmara não gaste 100% disso, né? É o que está se projetando. Isso só para dizer que o que se projeta aí para a LDO de 12 milhões não é nenhum valor distante da realidade de hoje. Então, esse é um quadro de despesas bem detalhado. Aí nós temos as metas fiscais. A semana passada a gente fez... Semana passada? Não foi semana passada, né? Foi semana passada, a gente fez um balanço, fez uma prestação de contas do primeiro quadrimestre das metas fiscais. E isso projetado ao longo de 18 nos deu um subsídio lá atrás, né, para que a gente faça essa projeção na LDO de 2019. Então, das receitas correntes menos as aplicações financeiras, nós temos lá 515 milhões, que serão as receitas, mas menos as aplicações. Apesar de ser um ganho, a gente tem que subtrair, porque isso não pode entrar como receita. 511.569 seria o total sem a receita, sem as aplicações financeiras. A receita de capital, 90.997. Aí sim, a gente subtrai as operações de crédito, que a gente vai obter junto a outros órgãos de fomento ou de financiamento, quase 69 milhões, 68.899. E alienação de bens, 10 milhões. A alienação de bens é eventualmente a venda de ativos pela prefeitura em leilões, como se está fazendo numa operação em 18, que é o leilão de alguns imóveis para a criação do fundo e combate às enchentes e eventualmente pagar as desapropriações amigáveis de quem está muito próximo de ser acometido aí pelos extravasamento dos rios. Receitas primárias de capital, que é a linha B, 12 milhões. Então, receitas primárias, que é o A mais B, que é esse valor mais o valor lá acima, 523.767. No próximo slide a gente tem o resultado. Mas ainda é o resultado primário. Despesas correntes 471, a gente tem que deduzir lá os juros e encargos da dívida. A dívida aí, no caso, são os financiamentos e eventuais amortizações. 466.108 é o valor das despesas primárias correntes. Com mais despesas de capital, 130.012, menos amortização de dívida, que aí é só a soma dos empréstimos, menos amortização, 3.621. Despesas primárias de capital, 126.391. Numa reserva de contingência aí obrigatória, normalmente é 10% do valor total, mas aí é um valor, como é projetado, né, que é uma lei de diretrizes, ainda não é o orçamento, está com uma contingência de 5.156. Num total aí no item no total 2, de despesas primárias, que é o C mais D mais E, 597.657. O resultado primário acima da linha 1 menos a 2 dá 73.889. Juros e encargos de passivos, 5.417, e aí a gente soma esse 73 a 79.307.250. Eu repito, se eu estiver passando alguma coisa a ponto das pessoas não conseguirem anotar, por favor. Ou eu depois volto também. Volto no slide que a gente tiver eventual dúvida. No resultado nominal, a dívida consolidada 116.686, que é o resultado da soma dessas tomadas de recursos, menos as deduções, 45 mais os 60, menos os restos a pagar já processados, que dá um total de 15 milhões ali, mais os demais haveres financeiros, que são uma série de pequenas coisas. Temos uma dívida consolidada líquida de 71 milhões
400, ou teremos projetado para 2019, se tudo performado, se todos os recursos foram obtidos, se todos os financiamentos e se tudo for executado da forma que se projeta, teremos um resultado nominal de 60.278.000. Variação do saldo de restos a pagar são 6 milhões, os passivos reconhecidos 453. Esse é um dado que a cidade precisa comemorar sempre que comparativamente com outras cidades, é impressionante como esse número é próximo de zero, né? Qualquer outra cidade, por menor que seja, em relação a Atibaia, esse número está longe de ser isso, mas fica só como uma observação. Resultado nominal ajustado abaixo da linha, 53.825. Resultado primário, que é o resultado abaixo da linha também, 48.407.943. Aí nós temos um anexo, que é o anexo 3, que é uma obrigação e é mandatário aí pela legislação, que a gente coloque e aponte os riscos fiscais. Mas como isso depende de um quadro tão variável, de tantas coisas que podem acontecer, a gente opta por apresentar, como manda a lei, e explicar o que diz a lei, que esse anexo, os possíveis riscos que comprometerão a concretização das metas dos programas inseridos na refei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esses riscos representados por passivos contingentes derivados de ações judiciais que dependem. Então, é uma eventual força superveniente e a gente precisaria ter. Então, nós optamos por ter, cadê o Maurício? Nós optamos por ter o quadro e explicar que essa é uma obrigação, mas é impossível se prever uma coisa que não aconteceu e provavelmente não aconteça. Uma adveniência, fruto de uma hecatombe, uma ação coletiva, sei lá, a justiça bloquear toda a receita, coisa que é impossível porque o município está absolutamente adimplente. Então tá aí, é só uma leitura que define alguns grupos básicos aí, que é processo trabalhista, processo decorrente de desapropriações e indenizações, ações cíveis e queda de arrecadação. A que mais que a gente poderia ter alguma noção de ponderar com algum acerto é a queda de arrecadação, mas isso nos últimos 10 anos não aconteceu, né? Então, eu não tenho nem histórico passado para projetar um futuro de alguma coisa que não tenha acontecido, certo? Então, entendo que é um anexo que deixa de ser preenchido absolutamente porque não tem histórico para isso. Vamos falar do principal, né, que eu gosto do principal aqui, do anexo 4, que é das prioridades. Quais são as prioridades que se projetam e razão pela qual a gente faz com gosto toda essa projeção. Então aqui a gente tem a fonte de recurso e a obra, e a definição da obra que é estratégica para o conjunto aí dos poderes, legislativo e executivo. São obras definidas em conjunto com as casas. Então, a duplicação da Jerônimo, que tem como origem um empréstimo, a grande parte do recurso é o Fomplata, que é um fundo aí de todos os países participantes do Mercosul. A origem do recurso é um financiamento no Fomplata, é uma operação de crédito, o valor total é de 29 milhões, mas algumas coisas já começam a ser feitas nesse ano, já com recurso próprio, que pode ser eventualmente reembolsado ou fica como uma parte de contrapartida da prefeitura, da cidade. Vanderberg, após a explanação, aí eu passo a palavra para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Obrigado. Guarda essa pergunta porque essa é uma ótima pergunta, por favor. Pavimentação de estradas. Aí tem operação de crédito, tem uma operação de crédito de 30 milhões, tem o Tesouro Municipal, uma parte do Estado e uma parte da União, que é pavimentação de estrada, não é pavimentação de rua. Aí vamos lá, aqueles 10 milhões que a gente falou no slide anterior, na desapropriação do Parque das Nações, aí tem
essas propriedades, essas casas, basicamente são casas, que estão muito próximas e em conjunto foram colocadas como prioritárias na alienação dos bens, vejam como casa, na alienação dos bens, num eventual leilão de próprios, vai alimentar o fundo que vai pagar a desapropriação amigável na desapropriação do Parque das Nações. Isso é o começo de uma das operações mais complicadas que a cidade já teve, que é resolver o problema das enchentes nas 3 frentes: na limpeza dos rios, na questão de, eventualmente, desapropriação, das desapropriações e desocupações ali das áreas mais críticas, e a terceira é de equipamentos maiores, tipo piscinões, pôleres e outras coisas. Aí, voltando para as obras, nesse quadro, o CIEM 2 no bairro do Imperial, todo, pelo menos na projeção, todo até agora. Boa noite. Só um minuto, Silvio. Agradecer a presença do nobre vereador Michel, vice-presidente da Comissão de Finanças, e gostaria de convidá-lo para compor a mesa aqui de trabalho. Então, o CIEM, a previsão é que com o Tesouro, ou seja, a fonte 1 do dinheiro da Prefeitura, seja 100% bancado, aí sem depender de outra fonte de recurso. O convênio do DAD, todos sabem que a cidade de Atibaia é uma instância e faz jus e participa aí desse fundo, que é do fundo das instâncias, que a gente chama de verba do DAD, que é regido e administrado pelo DAD. A revitalização da Lucas, 7 milhões, a fonte de recurso é Estado, mas na verdade é verba do DAD, que é contribuição de todos os municípios que são instância. A ETA Central, que é mais um equipamento de tratamento de água, aí sim tem um híbrido entre uma operação de crédito e o Tesouro Municipal, 6 milhões. Estamos aqui a falar da projeção das obras para 2019 e as fontes de recurso. Por favor. Então, acho que esse slide a gente já tinha falado da duplicação da Jerônimo com o Tesouro? Não? Não? Duplicação da Jerônimo com fonte de recurso do Tesouro. Que em 18 já está acontecendo, e em 19 provavelmente acontecerá também nessa proporção de 3 milhões 557, que a fonte seria a fonte 1, o Tesouro Municipal. Ou seja, não é dinheiro ou de financiamento ou de outra fonte, de outro fundo. Reforma e ampliação das escolas, também do Tesouro. Estamos aqui falando do que está projetado para as obras, 2 milhões 812. Dispositivos viários, aí tem as rotatórias, a Colibri, do Centro de Convenções e lá da Copacabana. Também a fonte é o Tesouro, 2 milhões é o que está se projetando para 2019 nesses dispositivos. Saneamento ambiental, é mais lá no Belvedere, é um recurso da União, são 700 mil reais. O que nós temos mais de obra? Construção da creche no bairro do Tanque, Tesouro 1.406.000, União 889. Construção UBS Santa Clara, Tesouro 320 mil reais. E reforma da UBS lá do Rio Acima, Tesouro 223 mil. A fonte é o Tesouro. O que nós temos mais de obra? Tem mais obra? Ou eu pulei aqui? Eu pulei? Então, aqui a gente termina, mas você quer reformular? Quer reformular a pergunta? Só um minutinho. Terminou a explanação? Sim. Tá. Encerrada a fase de explanação do projeto, eu passo agora para a fase de perguntas, tá? Para o público presente. Terá 2 minutos para elaborar a pergunta e 5 minutos para a resposta, tá? A pessoa tem que se identificar antes, tá? Porque vai ficar registrado, tá? Na ata. Então, quem estiver interessado,
Pode fazer aí a sua pergunta. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, senhor, ao público. Vandenberg Marques, o recurso que o senhor fala para o financiamento das obras da Jerônimo de Camargo, esse recurso ele já foi liberado? Ele está em andamento? Em que fase está? E se é possível que isso deixe de acontecer, a liberação desse recurso? Ótima pergunta. Obrigado. Esse recurso do Fomplata, ele tem várias fases na obtenção, como qualquer um de nós, para fazer um paralelo com qualquer um de nós, a gente está numa fase de aprovação de crédito. Todas as fases já foram vencidas. Porque quando você vai atrás de um financiamento, você tem a exigência de garantias, você tem a exigência eventual de uma fiança, e no caso do Fomplata, nós temos uma exigência adicional. Primeiro, nós temos que ter o que uma pessoa física normalmente tem. Não podemos ser inadimplentes, não podemos estar devendo principalmente para o Estado ou para a União e na questão aí das questões previdenciárias. Então a cidade tem todas as suas certidões. Só que nós precisamos da anuência do Tesouro Nacional na sequência do Senado Federal, porque se trata de uma operação internacional, né? Ainda que seja aí no âmbito do Mercosul, é assim que se vê, é assim que a Constituição vê, e é assim que a gente está fazendo. Então, eu repito, todas as fases pré-contrato, contrato, todo o processo já foi feito. Plano de trabalho, todo o arcabouço necessário naquele termo de referência que vem no caderno de encargos, absolutamente tudo foi feito. Em que fase está? O Tesouro Nacional já tem o pré-acordo assinado, está na fase de aprovação para envio para o Senado Federal. Por uma série de contingências, isso pode acontecer no momento zero, agora, depende de pauta, a pauta lá está trancada por uma série de coisas, depende de pauta, depende da liberação do Tesouro. Eu não quero parecer técnico, até porque eu não sou técnico, mas é bom aproveitar uma pergunta dessa para dizer que a nossa parte, fizemos toda ela, e não foi pouca coisa. Tem uma série de exercícios, nós fizemos absolutamente tudo, os demonstrativos, e o principal, que é apresentar a documentação de que temos capacidade de endividamento, temos capacidade de pagamento, temos toda a documentação em ordem, a cidade está absolutamente com tudo em ordem. Agora a fase é de encaminhamento no âmbito federal. Então, são vários quesitos que precisam ser preenchidos não, ultrapassados e vencidos, e ainda não chegamos na fase final. Ou seja, a bola não está no nosso campo, se me permite simplificar, já não está mais aqui. Aqui já fizemos tudo que a gente precisaria fazer. Respondi a pergunta? Só antes de prosseguir, gostaria de registrar aqui a presença da nova vereadora, presidente da Casa, Roberta Barsotti. Obrigado. Tem mais alguém interessado em formular perguntas? Júlio. Boa noite. Júlio, do Jardim Avinópolis, Conselheiro Municipal de Saúde. Então, tem algumas obras da saúde que eu vi que não estão no demonstrativo ali, mas eu já tenho via ata do Conselho os valores que serão aplicados o ano que vem. Como estava registrado na ata do Conselho, que foi passada informação pela Secretaria de Saúde, como eu não vi aí, eu só gostaria de saber se aquelas obras serão realmente, de fato, realizadas. A ampliação da unidade de saúde do Flamenguinho, lá no Jardim Avinópolis, a construção, a ampliação da unidade do Itapetinga, se não me engano, e tem mais algumas unidades de saúde também, que depois, posteriormente, eu posso passar para o senhor aquilo que está na ata do Conselho Municipal de Saúde, que a secretária nos garantiu que essas obras seriam realizadas no ano de 2019. Eu entendo que isso aí é um resumo, né, que nem tudo pode estar aí, né, entendeu? Tá? Eu só gostaria de saber do senhor se, de fato, tudo isso está sendo contemplado no orçamento de 606 milhões, né, e até a título de informação também, qual percentual que será aplicado na saúde, que nós estamos trabalhando na meta de 20%, mais ou menos, 20%, 22%. Então, só essa informação que eu gostaria de
E tem até para explicar para o senhor, porque anteriormente todas essas explicações vinham aqui, por exemplo, com valor de gasto por secretaria. Secretaria de Saúde é tanto, Secretaria de Esportes é tanto. Então, como eu não vi na apresentação, eu estou fazendo esse questionamento. Obrigado. São 4. Primeiro, agradeço pela pergunta, mas eu entendi 4 perguntas diferentes, né? Primeiro, vou dividir a resposta em 4. Todas essas demandas da Secretaria de Saúde, se já passaram pelo Conselho e foram aprovadas ali, serão executadas. O que a gente contempla nessa lei de diretrizes são os objetos, as coisas que não são do custeio ou do dia a dia normal. Então, reforma, construção, isso é o dia a dia normal. Nada disso exclui tudo que está sendo feito normalmente. Creche que está prevista, creche que está sendo construída, UBS que tem que ser ampliada, que tem que ser reformada. Todos esses equipamentos seguem seu rito normal. É óbvio que a gente teria essa resposta clara agora, no segundo semestre, quando a gente estiver fazendo a apresentação aqui da proposta da lei orçamentária para 2019. Aí já não é uma projeção, não é uma diretriz, já é o orçamento sendo proposto para 2019. Aí sim, nós vamos ter secretaria por secretaria, podendo abrir, eu não sei se a gente só totaliza as secretarias, ou a gente pode até abrir em cada secretaria, quais as obras serão contempladas. Essas são obras de governo. No âmbito das secretarias, a gente eu não preciso nem... É assim que acontece, né? Quando a gente vier apresentar a proposta do orçamento, secretaria por secretaria vai ter... Aí, aqui é prefeitura e a prioridade. Aí, todas as secretarias de educação, saúde, principalmente as maiores, com o que cada uma delas vai fazer. Isso... Eu não sei se essa parte mas eu posso me comprometer a anotar aqui essas coisas e te informar por e-mail, pessoalmente, se elas passaram pela aprovação da comissão do fundo, vai entrar em execução. E em 2019, ela disse. Então, vai ser em 2019. Mas posso confirmar isso. A última delas, que era a questão dos percentuais, ao longo do ano, esses percentuais obrigatórios pela Constituição, né, de 25% para um setor, 15% para outro, ele flutua. Às vezes eu estou acima, mas no final do ano, a gente está rigorosamente atendendo, mais do que atendendo, a gente está, tanto em saúde e educação, a gente tem fechado com um pouco a mais. Eu falo um pouco porque é sempre bom que a gente faça muito, mas os percentuais da Constituição, a gente atende e tem atendido, até porque todas as contas do prefeito têm sido aprovadas nos últimos anos, exatamente porque esses percentuais, que é o básico do básico, ou seja, o seu orçamento tem que fazer isso, isso e isso. Isso é o mínimo. Se fizer o máximo, ótimo. O mínimo é isso. E a gente tem extrapolado. Respondi as 4? Se quiser, eu vejo, confirmo e te devolvo essa... Tá bom? Mais alguém? Como não tem mais ninguém interessado em formular perguntas, passo a palavra ao vereador Michel, se ele quiser se pronunciar. Não, parabenizar o secretário, agradecer pela explanação até pessoal de vir aqui, de apresentar para a gente a lei. Acho que fica claro que a LDO, a gente está definindo o princípio, né? Diretrizes, o que a gente pretende, para que caminho que a cidade vai andar em 2019. E a oportunidade de a gente destrinchar esses princípios é na lei orçamentária, né, que vem posterior a isso. Mas é sempre bom a participação da população. O Julinho, que é um município exemplar, está presente em todas as audiências públicas, sempre que tem convite, participa, cobra, né, Julinho? Então, agradecer a presença do Julinho aí, que é infalível, não falta. E a gente se coloca à disposição aqui na Câmara de Vereadores também, dos funcionários da Secretaria, e parabenizar o secretário, parabenizar também o presidente, por marcar a audiência pública e presidir com tranquilidade, e a gente está à disposição no gabinete. Roberta?
Só agradecer a presença do secretário, Silvio Laguno. Cheguei bem atrasada, né, tive um outro compromisso, não deu tempo, mas agradecer a presença de todos, a Câmara está à disposição, né? Ano passado eu fui presidente da Comissão de Finanças e é fundamental essa explanação para as diretrizes que serão tomadas e o planejamento para 2019. Então, agradecer a presença aqui do secretário, já esteve aqui outras vezes, né? E agradecer e parabenizar os vereadores Júlio e Michel pela condução dos trabalhos. Quer fazer alguma consideração final, Silvia? Não, finalmente só queria agradecer a equipe, na verdade as duas equipes, né? A equipe da Câmara e a equipe da Secretaria de Planejamento e Finanças, na elaboração não só da apresentação, mas principalmente na elaboração de toda a peça. E eu sempre me sinto muito confortável quando eu venho aqui, me sinto muito bem. Então agradeço bastante e estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, pontual, quando quiserem, por favor. Obrigado. Viu? Então agradeço a disposição do secretário de Finanças, Silvio Laguno, por ter vindo até esta casa fazer a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Agradeço a presença do novo vereador Michel, vice-presidente da Comissão de Finanças, a nova presidente da Casa, Roberta Varsotti. Parabenizo também a equipe da Secretaria de Finanças que está aqui presente também. Agradeço aí a presença de vocês, do público presente, e dou por encerrada esta audiência pública às 19h50. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.